Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Uma live de emergência aqui. Vamos esperar os irmãos entrarem, estou ao vivo pelo Instagram. Envie esse aviãozinho aí, o máximo que vocês puderem, não avisei ninguém. É uma live de emergência, tá bom? Um assunto bastante importante. Vamos aguardar um pouquinho. Me antecipo perguntando se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. E também o caso de, se meus filhos entrarem aqui na live agora, eles vão chegar da escola nesse instante. Pode ser que eles invadam aqui, tá bom? Então eu peço um pouco de paciência. Que bom, meus irmãos. Eu vou dar mais uns 2-3 minutos aqui para a gente começar uma live muito importante. Um tema que eu falei que não voltaria, mas tendo em vista tudo que está acontecendo, meus cabelos estão ficando cada vez mais brancos diante de tanta coisa que vem acontecendo, né? Uma invasão. Gente, clica no coraçãozinho aqui, no aviãozinho, para que a galera da Alex aqui possa ficar sabendo que a gente está online, foi de surpresa mesmo, para informar vocês e trazer uma informação e dar 3 conselhos, 4 conselhos aqui, para algo que talvez a grande maioria, eu diria que todos não sabem ainda, né? Manda pra galera, manda nos grupos, pessoal do Alex aí manda no grupo falando que estamos online. Bem-vindos aí, gente, bem-vindos. Mandem lá nos grupos da escola. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Amém, gente. Sejam bem-vindos. Eu estou esperando um pouquinho, não vou começar ainda a falar, para esperar um pouco de consolidar aqui quem está no ao vivo. E aí, na sequência, eu trago aqui a informação que eu preciso trazer e também alguns conselhos que são muito importantes para nossos irmãos e nossas irmãs, tá? Amém. Repetindo, né, para quem já estava aqui. Como é uma live de surpresa, eu estou num horário que meus filhos estão chegando da escola, a mãe das crianças, a minha esposa vai pegá-los, pode ser que eles entrem aqui em algum momento, então é totalmente improvisado, tá? Vamos lá. Pessoal da Alex, manda no grupo das turmas, L1, 2, 3, 4, 5, 6, pode mandar. E realmente eu tenho envelhecido nos últimos meses, tamanho a quantidade de trabalho. Vai faltar? Vai ficar com nota vermelha no final do ano, hein? Bem-vindos, queridos. Isso, obrigado por quem está apertando aí o curtir. Eu costumo não pedir para curtir live, nem post, mas eu entendo que é assim que as redes sociais funcionam. É curtindo mesmo, então clica aí, gente, nesse trem do coração e no trem do avião para que as pessoas consigam saber que aqui tem um conteúdo e pode ser que para muitos é relevante. Bom, como essas pessoas que estão aqui online, amém, gente, bem-vindos. Como essas pessoas estão online, sabem da renúncia do nosso irmão Ricardo. E essa renúncia, ela tem feito um barulho e tem criado uma onda, que é uma onda, e aqui eu vou parafrasear a pandemia, é uma segunda onda extremamente pesada, é uma segunda onda extremamente difícil, da qual nós não temos condição de administrar. Não estou fazendo uma cena, não estou usando falsa modéstia, nem uma vaidade espiritual.
Mas são muito poucas as pessoas que de fato se preocupam com as pessoas. Você só vai saber disso quando você se aproximar e conviver de perto com essas pessoas. Quem são os que se aproveitam da situação para angariar circunstâncias, situações, e quem de fato se preocupa com as pessoas, ok? Eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que meus irmãos, mas eu sofro muito com vocês, junto com vocês. Sofro de verdade. Resumo. Está rolando uma grande segunda onda. Então nós tivemos a renúncia do irmão Ricardo. Eu tenho 3 alunos que ocupam posições significativas no ministério, espalhados por aí, que estavam no telefone comigo hoje, que também renunciarão. Eu não posso falar quem são. Acabei de receber uma ligação de um outro aluno que ocupa um outro cargo numa denominação, que também está renunciando, que entregou a carta agora. Os outros 3 entregarão as cartas. Talvez alguns aqui, por raiva da instituição, por mágoa, ou por uma torcida criada contra, coisa que eu nunca defendi, porque eu sei o quanto é difícil, tenho vivido na pele com o meu irmão, por exemplo. Eu não posso ter filtro aqui hoje. Existe um bezerro de ouro, existe uma idolatria dentro da instituição. E quando você sai da igreja sem ter pecado, quando você sai da igreja com as suas próprias pernas, de cabeça erguida, com a sua família, as pessoas, elas te excluem também, mas o sofrimento, ele é 10 vezes maior. Porque quando você passa por um tipo de pecado, você já espera a exclusão. Quando você rompe com a instituição, tendo infringido alguma regra denominacional, você sofre, mas você sofre achando que aquilo é uma punição do próprio Deus. Quando você decide sair com as suas próprias pernas, as pessoas te tratam como se você fosse um apóstata da própria fé. As pessoas vão te excluir e você vai entrar num sofrimento que você não conhece. Um sofrimento que você não imagina. Foram 4 ligações. 4 ligações debaixo de um sofrimento muito grande, debaixo de uma rejeição familiar muito grande. E dentre essas ligações, essa semana, um cooperador de jovens, que daqui a pouco vai explodir na mídia, eu nunca quis ganhar visualizações com isso, mas que existe um sofrimento enorme, abrupto. São alunos, ou ex-alunos, ou pessoas que acompanham o trabalho, que compreenderam o Evangelho, que compreenderam minimamente as bases da Palavra de Deus, porém, que estão sofrendo demais. Sofrendo muito. E eu sofro por vê-lo sofrer, porque eu sofri muito. Só que eu estou sofrendo de novo na minha própria família, vendo como que as pessoas estão lidando com pessoas que estão saindo. As pessoas só estão saindo da igreja. Essas pessoas não estão morrendo. Essas pessoas não fizeram mal a ninguém. Essas pessoas não fizeram mal para ninguém. Perdão. Essas pessoas não merecem passar por isso. Essas pessoas não merecem passar por isso. As minhas mãos não alcançam essas pessoas. Algumas estão perto, outras estão longe.
Mas eu quero pedir para vocês, não façam propaganda dessas pessoas como se uma pessoa que está renunciando fosse um troféu também. Não há troféu, não há vitorioso nisso. Há grande sofrimento nisso. Há grande sofrimento nisso. Quando uma pessoa sai, o coração dessa pessoa continua na igreja. O coração dessa pessoa é como se tivesse rasgado a própria identidade dessas pessoas. Essas pessoas, elas se misturam a sua personalidade, misturam as suas vidas com a igreja, de modo que não sabe o que é o indivíduo e o que é o crente. Eu falei isso ontem numa reunião com a minha família, numa mesa. Nós nos misturamos tanto numa simbiose tão profunda entre nós e uma igreja tão pesada como é a congregação, que nós nos perdemos em nós mesmos, né? Que nós nos perdemos. Gente, me perdoa, estou muito assim porque foram muitas ligações. Eu não sou um super-herói, eu mantenho, mas o sofrimento das pessoas mexem comigo de verdade. E até onde eu posso ir, eu vou. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Juntos, nós vamos poder ajudar essas pessoas que vão sofrer e que estão sofrendo. E não é somente uma questão do conhecimento bíblico, não é somente uma questão do conhecimento do evangelho, não é isso. O ponto central agora é porque essas pessoas não se conhecem. Elas não sabem o que gostam, elas não sabem o que vão fazer amanhã, elas não sabem onde estar num domingo. Aí vem os vendedores de igreja. Não, mas a igreja do pastor Bruno é a melhor do mundo. A igreja reformada é a melhor do mundo. A igreja não é uma questão de igreja, é uma questão de construir, de reconstruir uma nova identidade. E nesse processo de reconstrução, nós aqui na internet tornamos a vida dessas pessoas como um troféu para quem está contra a instituição, e outros tornam essas pessoas demônios, porque saíram. Essas pessoas entram num limbos. Ou seja, os indivíduos não são reconhecidos em sua essência. Os indivíduos não são vistos, as pessoas não são vistas. Alguns têm os que renunciam como troféus. Outros os veem como demônio, mas as pessoas esquecem as pessoas. E essas pessoas que viveram o que estão vivendo, elas se perderam em si mesmas. Eu ouvi um deles falando, eu não sei se eu gosto de música, eu não sei se eu gosto de praia, eu não sei se eu gosto de cinema. Cara, o que eu gosto? Porque eu só ia para a igreja. Eu não sei nem qual que é a minha comida preferida. Percebe? Então, quando eu falei que eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso para que as pessoas que não é que seguem o perfil da Lexi, mas que tenham o perfil da escola, possam não olhar para essas pessoas como um troféu para quem torce que caiam, e nem como um demônio para aqueles que torcem que ficam. Mas para que nós possamos olhar para essas pessoas como indivíduos, como pessoas que vão precisar. E agora vão chegar os vendedores de igreja. A igreja metodista é a melhor igreja do mundo, vem para cá ser feliz. A CIB é a melhor igreja do mundo, vem para cá ser feliz. A presbiteriana é a igreja reformada, igrejas reformadas significa que você já está salvo. Basta estar numa igreja reformada. Não criem novos ídolos, não criem novos bezerros de ouro, não se coloquem mais em outras gaiolas. Irmãos, foram 4 ligações, e cada uma das ligações durante quase 35, 40 minutos. Num cuidado absurdo com essas famílias. E não são famílias que estão aqui, eu tenho interesse para vir para a escola vender curso, ou que eu tenho interesse que vá para a minha igreja. O que eu tenho te pedido é,
Cuidado com os vendedores de igreja e cuidado com os celebrantes de troféus ou de demônios. Esse é o momento que nós precisamos olhar para as pessoas como indivíduos que precisarão de ajuda e de acolhimento e de amor. Essas pessoas precisam ser discipuladas, elas precisam ser cuidadas. E quem vai fazer isso? E quem vai fazer isso com essas pessoas? Quem vai fazer isso? É possível? Será que todas as cidades têm quem os ensine? Gente, eu vou pedir perdão, meus filhos chegaram, essa live não estava marcada, pode ser que eles entram aqui, vocês vão começar a ouvir barulho, algum grito. Vocês sabem como é que é, então me perdoe, é de improviso. O que eu gostaria de dividir com vocês é, eu tenho feito diversos conteúdos, estão no YouTube, dentro desses conteúdos eu falo sobre toque religioso, depressão religiosa e os 7 passos para uma transição religiosa. Tem gente que sai da congregação e entra num looping de ódio, que eu tô com raiva, quero que todo mundo saia rápido daí. O processo assim foi com você. Cada pessoa vai ter o seu ponto, o seu momento, a sua instância, os seus afetos e os seus sentimentos. E não significa que uma vez que você saiu, você está fora. Sair não significa estar fora. Eu posso ter saído de um ambiente, mas o ambiente está em mim. E o ambiente pode estar em mim com saudade ou com ódio. Pode estar em mim como repulsa. Mas sabe como você sai de um ambiente? Você sai de um ambiente, você está fora de um ambiente, quando olhar para uma instituição ou para as pessoas é sentir indiferença. Tanto faz. Tanto faz que o irmão renunciou, tanto faz não no sentido de eu não sentir, mas de eu não fazer disso um troféu ou de uma placa de um demônio ou de um quadro de um demônio. Há uma indiferença. Por que a gente não tem o mesmo sentimento com os irmãos assembleanos? Steven Lawson, um grande pregador reformado, vivia com uma vida dupla. Por que a gente não sentiu nada? Porque não tem afeto, é indiferente. Tiago Santana tinha uma vida dupla. Ninguém mais fala dele, ele viveu para like. Ninguém se importou com ele. Ninguém se importou com ele. Por quê, irmãos? Porque nós não vivemos lá, porque não é nossa igreja. Não, irmãos, porque a gente não entendeu o que é o corpo. A gente não entendeu o que é a igreja invisível. A gente não entendeu os indivíduos em sua essência. Haverá uma grande onda de renúncias de novo, haverá uma grande onda de saídas de novo. A minha preocupação é o sofrimento dessas famílias. Eu quero convocar Alex para um cinturão de evangelho, de posts, sem comemorar a saída ou sem demonizar quem saiu, mas um cinturão de pregação de evangelho, um cinturão de amor, um cinturão de versículo bíblico, um cinturão de Jesus te ama, um cinturão de vamos fazer grupos de estudo, um cinturão tipo assim, cara, você não conhece, vai para uma igreja bíblica, calma, fique numa igreja, não faça a membresia rápido, conheça um monte, converse com o pastor, conviva na igreja, depois de 1 ano ou de 6 meses, consolide-se ali. E cuidado com o novo exclusivismo. Cuidado com o novo exclusivismo. Irmãos, eu estou sendo claro aqui na live, alguém que me comenta aqui se está claro o que eu estou querendo dizer. O tema central é, quando uma pessoa sai, ou ela se transforma num troféu para os que torcem para a igreja acabar, ou ela se transforma numa plaquinha de diabo para quem torce para que essas pessoas saiam e Deus coloque 10 no lugar. Essas pessoas se transformam em objetos de seguidores novos, de likes novos, de hype. Poucos se importam com os indivíduos. Eu recebi uma live do irmão Ricardo hoje, de manhã. Ele me mandou a mensagem 3 horas da manhã. Uma frase muito simples. Aquilo me jogou de joelhos. Aquilo me jogou de joelhos.
Eu falei, Jesus, cuida desse irmão. O que eu posso fazer? Agora eu falei com mais 3 que vão sair. E eles estão assim, irmão, de que maneira eu vou lidar com a minha mãe, que falou que preferia que eu tivesse morrido? Meu conselho foi, eu entendo a sua mãe. A mente da sua mãe foi cauterizada em entender dessa forma. Meu irmão e minha cunhada ouviu coisas, as pessoas chorando como se eles tivessem morrido. Me perdoa. Vamos montar um cinturão de amor. Parem de idolatrar igrejas. A igreja A é melhor, a igreja B é melhor, e tal. Gente, parem de briga. Parem de brigar. Às vezes você está falando, não, mas eu estou prestando um serviço, ficar batendo aqui. Olhe para dentro de você e perceba qual o meu real intuito. Eu quero que as pessoas deixem uma seita. Se você quer que as pessoas deixem uma seita, você tem que se preocupar com todas as seitas. Todas. Olhe o seu propósito. Será que a tua mágoa, a tua angústia, o teu rancor está gritando mais alto? Esse cinturão que nós precisamos criar, esse cinturão, meus irmãos, é um cinturão, queridos, que aponta para todos a cruz de Cristo, a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, ela é suficiente para arrancar todos da garganta de Satanás, do erro, do engano, da mentira. Vocês estão entendendo? Nós não precisamos, irmão, porque tem pessoas que você ouve, que você vê, e que a gente não tem nada contra essas pessoas. Não tem nada contra. Mas você fala, gente, mas é muita mágoa, e é compreensível a mágoa. Eu não estou passando pano na mágoa, é compreensível. Essas pessoas sofreram demais. Puxa, gente, eu sofri demais. Eu sou experiência viva. Eu vivi experiência de pessoas passando na frente da minha casa e não saudando a minha mãe por motivo A ou B. Eu entendi isto. O que nós temos que agora centralizar, gente, é centralizar na pregação do evangelho, é centralizar no amor. Existe forma para você evangelizar, existe forma para você ganhar seguidores, se esse é o teu desejo, existem maneiras para você ser ouvido. Não perca os seus acessos da congregação, não crie inimizade. Se você tem acesso aos nossos irmãos da congregação e você quer pregar o evangelho para eles, não perca o acesso lá, não perca. Não cometa essa falha. E um outro ponto que é muito importante, o que eu tenho percebido, e eu vou ter que falar aqui, irmãos, com base em tudo que eu já contei nessa live de surpresa, eu não avisei ninguém, peço perdão, não avisei ninguém da live, foi de repente aqui. Depois dessas ligações no período da tarde, me perdoem ter me emocionado aqui. Nós saímos de uma igreja onde nós não precisávamos saber nada. Nós pegávamos a palavra de Deus, nós abríamos aqui no texto e nós pregávamos o texto sem conhecer o texto. Então eu não precisava de preparo nenhum, ok? Preparo nenhum. Então eu não tinha medo de pregar, eu não tinha medo de ensinar. Nós vivíamos numa igreja onde eu não tinha medo de dar glória, eu não tinha medo de falar aleluia, eu não tinha medo de louvar o Senhor, não tinha medo. Só que nós visitamos um extremo agora, que muitos de nós, exato, irmão Felipe, unidos no mesmo propósito, unidos. Gente, olha, hoje foi um dia assim que eu vou te falar, me diziam que a função de trabalhar na rede social não é fácil, mas não é mesmo.
Mas a gente aprendeu o seguinte, que agora, se eu não for PhD em teologia, se eu não for pós-doc em cultura hebraica, se eu não for um hebraísta, se eu não for um especialista em grego, eu não posso nem ousar em ler o Salmo 23 e expor. Nós saímos de um 8 e 80 e as pessoas estão com medo de pregar. As pessoas estão com medo de orar. As pessoas estão com medo de fazer algum tipo de atividade. Gente, venham para o YouTube. Venham para o Instagram falar de Jesus, não tenham medo. O pouco que você acha que você sabe é uma fonte inesgotável para quem está seco. Nós estamos no extremo que agora, se o pastor não tiver 5 faculdades, falar 18 idiomas, ele não pode pregar. Eu não sei se nós aceitaríamos Pedro. Eu não sei se nós aceitaríamos o próprio Paulo. Eu não sei se nós aceitaríamos Tiago. Eu não sei se nós aceitaríamos Bartolomeu. Eu não sei se nós aceitaríamos Matias. Uma vez que você entendeu o Evangelho, minimamente não tenha medo de pregar, não tenha medo de se expor, não tenha medo de ver. Gente, vamos pregar o Evangelho. Os casais cristãos não têm filhos. O povo do Estado Islâmico, com todo respeito, cada família tem 5 filhos. Eles são, irmãos, a não ser que você tenha algum problema e não possa ter, eles são pacientes, eles dizem, Alá é paciente. Alá é paciente. Eles estão populando com os próprios filhos a terra. Eles estão populando a terra com os próprios filhos. Nós cristãos temos 1, temos 2... E os 2, para começar a pregar o Evangelho, tem que ter 6 anos de seminário. Eles vão começar a pregar o Evangelho com 35, 40 anos, porque quem é aqui dessa live tem condição de, com 18 anos, colocar teu filho num seminário, bancando para ele? Eu não estou defendendo o despreparo. Minimamente você tem que entender o Evangelho para pregar. Mas você não precisa ser um doutor para falar de Jesus. Você não precisa ser um doutor para orar. Você não precisa ser um doutor para falar de Cristo. Você não precisa ser um mestre em teologia. Tem um monte de carteira, irmãos. Eu posso puxar meus diplomas ali. Para que eu vou fazer isso? Eu sou um teólogo nota 6, irmão. Nota 6. Ruim. Minha pós-graduação agora na Fabapar eu reprovei em Salmo. Irmão, eu sou um Zé, mas sabe o que eu tenho? Coragem de falar de quem eu amo. Irmão, coragem de falar de quem me arrancou das unhas da morte, das garras do inferno, que me arrancou das gargantas profundas da morte. Você está cheio de medo, você está cheio de temor, como se você fosse Josué, olhando aquelas cidades, cheio de medo. E Deus falando com ele, vai, porque eu já entreguei os amorreus e os jebuseus na palma das tuas mãos. Josué entrou numa guerra já com a certeza da vitória, irmãos. Entra na pregação, entra no anúncio do Evangelho, entra com a certeza da vitória, porque quem te chamou é Ele que vai te capacitar. Não usem essas pessoas como troféus ou como quadros diabólicos. Eu sou pastor de uma igreja. Eu não quero que essas pessoas que saíram se tornem membros da igreja. Esse não é meu propósito. E eu falei para os 4. Eu falei, se você precisar de um ninho pequenininho lá na zona leste de São Paulo, fique lá 6 meses até você decidir para qual igreja você vai. Talvez eu não tenha a estrutura que você precise. Fique 6 meses escondidinho aqui, porque eu falo isso para todo mundo. Se o seu pneu furar na Imigrantes, você vai ter alguém para ligar. Se você ficar doente, você vai ter um pastor para te visitar. Você vai participar de um estudo bíblico nota 6,5. Mas não fique na minha igreja. Enquanto você está lá congregando uma vez por mês, procure uma igreja biblicamente estruturada e depois vá. Não precise permanecer lá. Não precise cursar na Lexi, mas vá. Não precisamos disso. O mar é muito grande. Eu estou vendo igrejas combatendo com a gente porque, bom, não quero entrar nessa polêmica, mas enfim, é um trem que não faz o menor sentido.
O resumo geral, gente, eu peço desculpa não ter avisado, entrei de surpresa aqui, haverá uma segunda onda. Essa segunda onda é uma segunda onda talvez pior do que a primeira onda de saída. A coisa vai amplificar. Só que essas pessoas que estão saindo agora estão em sofrimento, as famílias estão em sofrimento. Como eu disse, nós nos misturamos com a própria igreja, nós não sabemos quem sou eu e o que é a igreja em mim. Você gosta daquele tipo de hino porque você só ouviu aquele. Você gosta daquele tipo de liturgia porque você só viveu aquela. Você só gosta daquele tipo de pregação porque você só viu aquele. Você não sabe quem é você e quem é a igreja. Você não sabe nem de que roupa você gosta porque você era obrigado a usar um tipo de roupa só. Percebe? Então a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue ou contra uma instituição. A nossa luta, como foi falado na live anterior, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o cinturão que nós precisamos fazer, e a nossa geração é uma geração terrivelmente, como é que eu falo isso? Terrivelmente perdida. É uma geração que está fazendo uma bobagem, porque é uma geração que não prega o evangelho. Nós achamos que estamos pregando o evangelho, mas nós estamos focados em apenas um objetivo. Vocês discordam de mim? Vão precisar de muito apoio, muito respeito, muito amor. Dá-me a Escócia, eu morrerei. Avivamento de Gales. Avivamento de Gales. Dá-me a Escócia, eu morrerei. Dai-me o Brasil, ou morrerei. Dai-me a minha América Latina, ou morrerei. Dai-me o seu bairro, ou morrerei. Dai-me a minha casa, ou morrerei. Irmãos, essas pessoas precisam de ajuda. Elas não são troféus. Elas não são quadros diabólicos. Todos vocês sabem que Alex iria parar as atividades tanto na conferência 6 quanto na L6. O problema, nós não vamos parar, tá, irmãos? Nós vamos retomar Alex. Eu vou precisar de ajuda de vocês. Tenho uma vida um tanto quanto corrida. Não vivo disso. Vou precisar da ajuda de vocês. O ponto-chave, irmãos, que a gente precisa entender é o cinturão de amor para a pregação do evangelho. É isso que o povo precisa. Cuidado. Olhar para as pessoas devagar. E saber, essas pessoas muitas vezes não sabem quem elas são. Aí elas vão para uma igreja e começam a se parecer com outra igreja. Entendeu? A pessoa sai da congregação, vai para outra igreja, agora começa a se parecer com aquela igreja. Fala igual, salda igual. Ela entra numa outra forminha. É uma outra gaiola. E não percebe. Ela congregava domingo 3 cultos, agora ela congrega domingo 4 cultos e tem atividade de segunda a sexta. Entrou na outra forminha. E tá de novo sem saber quem ela é, quem ele é, o que gosta de comer, que tipo de música que você gosta de ouvir. Leva o teu filho no circo. Leva a tua esposa para jantar, filho. As possibilidades são tantas, né, irmão? São tantas as possibilidades. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Se alguém perdeu o começo aqui da live, quer perguntar. Não sei se eu vou deixar salvo ou não, que eu chorei aqui, então. Sei lá. Às vezes a gente é recortado chorando. Ah, aquele cara lá é um fracote. Já me chamaram de um estranho. E teve uma outra coisa. Numa live anterior, eu peguei muito pesado com um crítico. O crítico do caminho. Vocês sabem quem é. Peguei muito pesado, falando que não respeitava e tal. Por quê? Eu recebi muitos cortes dele, dizendo que arminianos não são irmãos. Falando essa bobagem. E de fato esses vídeos são verdade, né? Ele disse isso. Mas ele me mandou uma mensagem bem bravo, e eu entendo que ele tá bravo, falando... Eu me retratei, eu pedi perdão.
E eu ouvi um recorte dele de fato pedindo desculpas e tal, e se retratando. Então eu tô dando um passo para trás pela nobre atitude dele. Pela nobre atitude dele. Ele foi nobre, ele recuou, ele pediu perdão. Então por esse pedido de perdão eu também peço perdão a ele, tá bom? Por mais que eu não te acompanhe mais, por mais que eu não tenha interesse de ouvir você dizer que a doutrina reformada leva para o céu, isso é mentira. O que leva para o céu é Jesus, é a graça. Nem a doutrina arminiana leva para o céu, isso aí é secundário. Eu peço também perdão por ter pegado tão pesado. Esse não é nem o meu perfil. Esse não é nem o meu perfil. Uma outra coisa, né? Eu aparecia muito pouco vendendo os irmãos que eu ajudava no processo de transição. Até porque eu não ganho nada com isso e eu nunca vi esses irmãos como troféus. Nossa, mas o Bruno então é um santo. Eu sou pior do que você. Eu sou um pecador maior do que você. Eu sou um cara que, não olhe pra mim, eu vou falhar com você, eu vou falhar com vocês. Eu posso decepcionar vocês a qualquer momento, eu posso cair numa tentação a qualquer momento, eu posso frustrar vocês a qualquer instante, eu posso frustrar. Então parem de olhar pra mim, eu não sou absolutamente porcaria nenhuma. Eu não sou nada, eu sou um pecador arrependido e não passo disso. Talvez a minha única diferença entre eu e você é que talvez eu comecei a ler algumas coisas antes de você. Isso significa que se você começar a ler agora, você pode se tornar alguém muito melhor do que eu nisso. Não idolatrem teólogos. Um diploma de teologia, para mim, não indifere de um diploma de administração ou contabilidade. Não diz nada. Nem se a pessoa é crente, nem se a pessoa creu de verdade, nem se a pessoa ama Jesus. Um pastor PhD, pregando numa igreja não diz nada. Vou repetir. Um pastor PhD, doutor, pós-doc, mestre, pregando numa igreja não me diz absolutamente nada. Não é um diploma ou certificado de crença. Não é um diploma significado de santidade. Não é um diploma certificado de conversão. Não é um diploma certificado de regeneração. Não há um diploma mostrando que o pastor tem cheiro de ovelha. Não é um diploma de teologia que vai dizer que ele acompanha a igreja lado a lado, ombro a ombro, mão a mão. Não, essa porcaria que a internet está fazendo de agora eu só posso falar de Jesus se eu tiver pós-doc, isso é mentira. Você tem que falar de Jesus se você conhece o Evangelho. Se você tiver condição de estudar e angariar mais estudos, segue firme e vai. Vai. Irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta sobre deixar salvo? Não sei ainda, vou pensar. Eu chorei e eu vou ficar com vergonha. Alguém quer fazer alguma pergunta, a gente pode fazer. Desde que... bom, enfim. Pode fazer a pergunta que você quiser. Eu vou ver aqui se dá para responder. A CIB em Guarulhos? A gente tem uma CIB ali na Penha, né, que é muito próximo de Guarulhos, né? Então, não sei. Precisamos de obreiro, gente. Precisamos de obreiro. É que acontece? As pessoas vão para igrejas e agora eu quero estar aqui para ficar aprendendo, eu quero ser espectador de culto. Entendeu o Evangelho? A gente vai pregar. Vai pregar. Você vai voltar a ser um espectador de culto. Que coisa! Vai entrar no meio da multidão de novo. Torna-se. Está na hora de se tornar discípulo. Vai se tornar discípulo. Lexi volta quando? Amanhã o Lexi Plus volta, L7 novembro. L7 novembro, conferência da Lexi em novembro em Campinas. Quando terá CIB na Bahia? É isso que eu estou falando. Tem alguém que entendeu o Evangelho aí que pode pregar o Evangelho? Faz contato com a gente que entendeu a Bíblia, está cursando teologia. Quando você vem pregar na Vila Carrão, manda o convite, a gente vai. Somos vizinhos, queremos recortar você chorando. Ai.
Lexi para crianças. Tem possibilidade aqui assim, mas eu trabalho numa empresa das 9 às 18, obviamente tem alguma flexibilidade, aula à noite, então eu não sou um pastor remunerado que tem a possibilidade de viver para a igreja. Não tenho nada contra, mas eu não tenho essa possibilidade. Nem de viver da escola, nem de viver da igreja, e eu não tenho essa intenção. Lex para criança. Tem a CIB em Goiás? Não tem. Vamos orar por obreiros. Mas tem boas igrejas aí, provavelmente Batista e etc. Assembleia de Deus. Vamos para frente. Por que o irmão Ricardo cancelou o evento do devocional? O irmão sabe? Não vou falar sobre o irmão Ricardo agora. Não vou falar. Não vou, nesse momento não. Qual o andamento do livro? Qual o fundamento do livre-arbítrio segundo a Bíblia? O fundamento do livre-arbítrio segundo a Bíblia é porque a gente não entendeu o que é livre-arbítrio. A gente não entendeu o que é livre-arbítrio. Procure qualquer vídeo do Carlos Augusto Vailate no YouTube. Perdoa se eu fui ignorante na resposta. Me perdoa. Não teria tempo para explicar o que é de fato, sem o espantalho arminiano, o que é o livre-arbítrio. Como faço para entrar na Lexi? Basta entrar em contato com o telefone da escola. Ele era da Lexi 2? Bom, são essas perguntas, meus irmãos. Bom, Deus abençoe. Eu vou pensar, vamos ver se eu deixo salvo aqui, eu não sei. Bruno, por onde eu começo o estudo bíblico? Eu não aconselho você ser autodidata, né? Aprender sozinho. Você vai ter dificuldades, mas se você não tem essa possibilidade, compre uma Bíblia de estudo simples, um manual bíblico simples, um dicionário bíblico simples e comece. Comece pelo livro de Mateus, vai em João, Atos e segue. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Isso aqui não. Também não. Deus continue te abençoando, amém, forças, amém, ore por nós. Diferença básica entre o calvinismo e o arminianismo: eleição condicional e incondicional, expiação limitada e ilimitada, graça resistível e irresistível. O ponto que as duas correntes se unem é na depravação total. Melquisedeque, deixa para uma terça-noite. A gente conversa. O irmão formou onde o curso de teologia? Em particular, tenho profunda vontade de aprender com o curso de graduação. Aonde eu fiz o bacharel foi na escola, numa faculdade chamada IETEB, fica em Osasco. Uma faculdade de teologia da Assembleia de Deus. Escola pequena, mas uma benção. Eu sou um teólogo nota 6,5, irmãos. Não sou esse teólogo todo. Rebatismo é pecado? Não. Não é. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.